Programa Escola Bíblica, mais uma vez junto com você, trazendo as revelações do livro do Apocalipse, trazendo para você sempre uma mensagem de esperança junto com esse livro que revela para nós o centro de toda a Bíblia, a pessoa de Cristo Jesus. E qual é o grande evento desse livro? É o que a gente está estudando essa semana, a volta de Jesus, que revela o retorno daquele que é o nosso grande homem, o nosso grande mestre, o nosso grande Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Você aguarda a volta de Jesus, você acredita na volta dele. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais esse tema e fechando amanhã também essa semana toda especial. Apocalipse, o fim revelado, essa é a temporada aqui no programa Escola Bíblica que está só começando. O programa Escola Bíblica está com você mais uma vez e eu sei que existem pessoas que estão assistindo pela primeira vez o programa agora. Todas as noites a gente recebe algumas mensagens aqui de pessoas dizendo: pastor, é a primeira vez que eu estou assistindo o programa, que legal, estou acompanhando aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você, o objetivo nosso não é a gente forçar temas bíblicos, não é a gente apelar aqui para decisões sem nenhuma reflexão, nenhum conhecimento, não é a gente, como em alguns lugares aí, com todo respeito, mas que tentam iludir as pessoas com falsas ideias de curas e milagres momentâneos, pedidos exacerbantes de dinheiro e recursos também. O nosso objetivo é levar até você a palavra de Deus, para que no dia de hoje você tenha uma reflexão real com Ele, um encontro real com Ele e que cada tema aqui realmente faça sentido na sua vida. Hoje eu quero começar dizendo o seguinte: eu sei muito bem, porque eu tenho os meus desafios e cada pessoa tem o seu, cada pessoa tem a sua luta. E às vezes a gente tende a julgar os outros só porque peca diferente da gente, ou a gente tende a não entender o sofrimento dos outros porque é diferente do nosso sofrimento. Mas nesse mundo que a gente está vivendo, cada pessoa tem os seus dramas, os seus encontros e desencontros da vida, e Deus ele chega até nós para trazer uma mensagem, e a mensagem dele vem através da Bíblia, da palavra. E por isso que essa semana a gente está falando um pouquinho mais sobre a grande esperança que vai acabar com todo esse sofrimento, que é a volta de Cristo Jesus. E a gente vai estudar hoje, nesse terceiro encontro, sobre esse tema, o tema da semana, você vê na tela aqui, a volta de Jesus revelada, a bendita esperança é assim chamada. Deixa eu dizer uma coisa para você, hoje nós temos uma novidade aqui, e antes do intervalo, do próximo intervalo, eu já quero dizer para você qual que é a novidade. Fica na expectativa, não sai daí, tem algo novo dentro do programa que de repente vai fazer com que você possa interagir ainda mais com a gente, tá bom? Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio com um objetivo. E eu quero começar trazendo esse objetivo para você após o intervalo, após a oração, ou melhor, com o primeiro texto da Bíblia. Mas antes a gente vai orar e pedir que Deus mais uma vez se manifeste através da palavra dele, trazendo lições de vida para cada um de nós. Bondoso Deus, tantas pessoas, muitas desconhecidas, muitas, de repente, que se sentem desamparadas, mas muito obrigado, porque se o Senhor está conosco agora, é porque algum propósito o Senhor tem para a nossa vida e para a vida de cada pessoa individualmente. Eu coloco cada filho teu, cada filha em tuas mãos e que o estudo de hoje faça sentido para a nossa vida, para a nossa confiança e esperança em Ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente falar sobre o retorno de Jesus, a volta de Jesus, a gente tem que falar sobre a primeira vinda de Jesus. E eu quero usar só um texto, a gente não vai explorar detalhadamente, apenas um texto. Qual foi o objetivo pelo qual Jesus veio a essa terra? Ele vai voltar, mas primeiro ele veio para um objetivo. Você pode pensar comigo qual que seria o objetivo? O que você imagina? Para que Jesus veio aqui?
para salvar o ser humano, tal, ou para isso, para aquilo, para mostrar o amor de Deus. Vamos ao texto, vamos à Bíblia. Lucas 4,18, ele sintetiza o que Cristo veio fazer aqui à terra. Vamos ler na Bíblia o texto inicial, e hoje a gente vai ler alguns textos na Bíblia aqui. Antes da gente ler o primeiro texto projetado, quero mencionar para você o que se encontra então nos Evangelhos. Lucas, capítulo 4, versículo 18, e diz assim, vamos lá, Lucas 4, 18, agora encontrei. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Para que Jesus veio e foi ungido? Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a síntese. Jesus, ele veio para trazer o quê? Uma mensagem de evangelização, para proclamar libertação, para restaurar, trazer liberdade às pessoas e proclamar a verdade. E qual que é o objetivo da segunda vinda de Jesus? A gente consegue ler agora? Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Agora a gente vai à tela aqui. Da mesma maneira, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A palavra-chave que engloba tudo que Jesus veio fazer no primeiro momento aqui é trazer salvação. As pessoas não têm consciência que elas dependem da salvação. Por quê? Porque as pessoas, o ser humano, de um modo geral, ele acredita que ele está no caminho certo, que a decisão é certa, que o caminho é o mais correto possível. Antes da gente continuar isso, eu quero trazer algo para você aqui que é, ao longo desse dia, do dia de hoje, de quarta-feira e de amanhã, trazer algumas perguntas de pessoas que fizeram aqui. A gente vai começar a explorar um pouco mais isso. Eu quero falar um pouco mais sobre o objetivo da vinda de Jesus e o quanto o ser humano não tem consciência de que ele muitas vezes está equivocado. Mas tem uma pergunta que chegou aqui que eu quero repartir com você. A pergunta ela veio de Serra, da cidade de Serra, no Espírito Santo, e é a Daiane que fez a pergunta. E eu queria responder aqui, e ela diz o seguinte: pastor, quem levará os salvos até Jesus? O senhor está falando sobre a volta de Jesus, o senhor já mencionou que Jesus virá em algum momento, e os salvos vão subir e eles vão sozinhos, qual que é o caminho, né? Mais ou menos eu acho que é isso que é as palavras que ela fez questão de questionar aqui. Eu quero ler um texto para você que se encontra em Mateus capítulo 24, verso 31, que fala exatamente sobre esse aspecto da volta de Jesus. Mateus 24, verso 31, diz assim, a pergunta dela é quem que vai levar os salvos até Jesus. Diz, e ele enviará os seus anjos com grande clamor ou cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é bonito da gente perceber, né? Marcos 13, verso 27, também fala que os anjos serão enviados por Deus. Quando Jesus voltar, ele vai enviar os anjos para virem aqui. Aquele anjo que andou ao seu lado, que tem andado, que tem cuidado de você, que tem trazido mensagens de conforto. E eu imagino que lá no céu, quem sabe, a gente vai ter a oportunidade de ter um diálogo com o nosso anjo. E nesse momento a gente entender alguns momentos que ele cuidou de nós. Então, respondendo à pergunta da Daiane de Serra, Espírito Santo, os anjos nos levarão até Jesus. Voltando ao estudo, Apocalipse 22, verso 12, diz o seguinte, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Os anjos de Deus, eles vão recolher todos os fiéis dos quatro cantos do mundo. Esse será um momento também de acerto de contas com Deus. Muita gente, como eu mencionei, acredita que não está certa. Mas a justiça de Deus com a volta de Jesus, ela vai ser feita.
Aqui nós temos, aqui na Novo Tempo nós temos várias culturas diferentes. Temos amigos argentinos, albaneses, uruguaios, temos amigos colombianos, bolivianos, peruanos, várias nacionalidades e culturas, né? Mas aqui você sabe, você que é brasileiro, sabe que a gente tem o famoso jeitinho brasileiro, né? A gente acaba dando um jeitinho, não pode, não tem jeito, tal. Eu queria esse lanche, dá para trocar? Não, dá, eu não como queijo, coloca um alface. O jeitinho brasileiro, ou para as coisas maiores, que são ilegais também, né? Muitos usam o famoso, entre aspas, jeitinho brasileiro. Mas na esfera de salvação, não existe o jeitinho. O jeitinho brasileiro às vezes é bom em alguns aspectos, em outros não. Mas eu estou dizendo o seguinte, na salvação não haverá a famosa impunidade. Quando Jesus voltar, Ele saberá de fato quem conviveu com Ele, Ele conhece o coração, Ele conhece a dedicação da pessoa, o que vai por detrás de um simples ato, um simples gesto também. E tem uma outra coisa que eu quero trazer para você. A tendência de cada um é esquecer a sua própria responsabilidade. A gente tem a tendência de jogar nas outras pessoas a responsabilidade, os erros, os fatos. A gente sempre quer colocar a culpa nas outras pessoas, né? Um sempre quer colocar a culpa no outro. Mas quando Jesus voltar, Ele vai revelar de fato, diz a Bíblia, o iníquo, aquele que viveu em pecado, ainda que obscuro. Eu gosto muito de pensar num aspecto que é chamativo, né? Quando Lúcifer errou no céu, ele acabou transferindo algo que tinha nele, que fez com que ele se distanciasse cada vez mais do Pai, de Deus. E nós acabamos assimilando um pouquinho o que Lúcifer tem. Lúcifer foi egoísta. Lúcifer foi vaidoso. O egoísmo, a vaidade e o orgulho têm feito parte da vida das pessoas. E Deus olhará o mais íntimo do coração para salvar ou para, de uma maneira, ainda que pareça cruel, colocar fim àqueles que rejeitaram seguir o amor e seguir a verdade também. Na palavra de Deus é muito claro a gente entender que Deus ele tem um plano, um propósito na vida de cada pessoa. Mas são as escolhas do coração que determinarão se de fato a pessoa andou com Jesus ou não. Após o intervalo eu vou lançar mais uma pergunta aqui, mais alguém. Eu quero aproveitar essa semana porque é um tema que tem chamado a atenção das pessoas e lançar algumas perguntas que foram feitas sobre o tema A Volta de Jesus. Daqui a pouquinho tem a pergunta do Paulo, ele é de Canoas, Rio Grande do Sul, e ele fez uma pergunta sobre o tema dessa semana também sobre a volta de Jesus. E a pergunta dele é o seguinte, por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus não voltou? Se de fato a gente percebe o mundo nessa controvérsia, nessa luta, nesse egoísmo todo, a resposta está na Bíblia. E deixa eu fazer um convite para você. Eu disse que hoje a gente teria uma novidade aqui. E a novidade é a seguinte, a partir de hoje, você que tem uma dúvida dentro dos temas apresentados aqui no programa Escola Bíblica, cada semana a gente tem um tema diferente, você está vendo agora, consegue ver aqui embaixo, e a equipe de produção está com um celular agora, com um número do WhatsApp que é esse, 12 98109, é novidade para mim esse número também, né? 12 98109 1268. E você pode enviar para a gente, mandar suas perguntas sobre o tema de hoje, o tema da semana, que é a volta de Jesus. Então, você tem 2 números para você salvar no seu celular. Um para você fazer o pedido com o estudo, depois eu vou falar sobre isso, e esse novo número agora, que você pode enviar sua pergunta através do WhatsApp sobre o tema da semana, tá bom? Outras perguntas, aí você tem um programa Na Mira da Verdade, Leandro Quadros e Tito ali no português, e você pode fazer a sua pergunta, seu questionamento. Mas se você tem uma dúvida sobre o tema da semana aqui no programa Escola Bíblica, já pode salvar esse número e enviar para a gente agora. Mais uma novidade dentro do programa aqui, tá bom? Após o intervalo, aproveitando esse clima, tem a pergunta do Paulo sobre por que Jesus não voltou ainda. A gente vai responder daqui a pouquinho e continuar esse tema dessa semana tão especial. Programa Escola Bíblica volta já.
De volta no ar com você, programa Escola Bíblica com novidades. Hoje a gente está colocando à sua disposição aqui uma nova forma da gente se comunicar. Além da gente interagir pelas redes sociais, nós temos um novo WhatsApp, tá? O WhatsApp para você fazer a sua pergunta também sobre o tema da semana, o tema da temporada. A gente está falando sobre a volta de Jesus, estudando o livro do Apocalipse, na temporada O Fim Revelado. Esse é o número aí, e quem já está participando com a gente é o Paulo de Canoas, Rio Grande do Sul. Obviamente essa pergunta foi enviada antes da gente falar sobre o WhatsApp, mas a pergunta é a seguinte, tem a ver com a volta de Jesus. Por que Jesus ainda não voltou? Eu quero repartir com você um texto até que eu separei aqui, antes da gente voltar do intervalo, 2 Pedro 3, versos 8 a 10. Capítulo 3, versos 8 a 10 diz assim: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco ou convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, no entanto, como ladrão no dia do Senhor, e aí vai o verso 10. Mas o resumo do texto aqui, e respondendo para você, Paulo, a gente quer sintetizar para a gente voltar ao tema, mas é que a única razão pela qual Jesus ainda não voltou é pela misericórdia, pela longanimidade, pelo cuidado que Deus tem ainda em salvar o ser humano. Pastor, mas se Ele for esperar todo mundo se salvar, vai nascer gente todo dia, muitos vão se perder. Independente disso, a gente sabe, né? Se Jesus for esperar para sempre, ou esperar todo mundo se arrepender, nunca vai voltar. Mas o fato é que essa é a razão que a Bíblia dá, misericórdia. Né? Sabe aquele negócio que você sabe que às vezes não vai resolver, mas você olha para a pessoa e fala assim, poxa, eu não quero ainda, eu não quero colocar a mão ainda. É a misericórdia de Deus e ainda dar novas oportunidades a cada dia. A única razão é a graça e misericórdia de Deus, porque tudo ao nosso redor tem sido preparado para a volta de Jesus. Olha só o que João nos diz sobre a volta de Jesus. Quero trazer para você mais um texto aqui de Apocalipse 22, verso 12. Diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós lemos esse texto aqui, que diz o seguinte: naquele dia não haverá desculpas, né? Grandes esforços serão feitos por muitos tribunais aqui na terra para tentar descriminalizar o culpado. Algumas das desculpas dizem que ele pode ser não pode ser responsabilizado pelo que fez. Você já deve ter visto, ele não pode porque quando ele era criança foi abusado, ou esse comportamento agressivo, ele tem uma razão. Deus, quando voltar, Cristo Jesus vindo nas nuvens dos céus, diz a palavra de Deus que Ele vai retribuir a cada um segundo as obras, mas segundo principalmente, no contexto desse verso, a razão pela qual Ele realizou essas obras. Quando a gente vê dois carros batendo no outro, a maioria das vezes as pessoas dizem assim, a culpa é tua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua, você que bateu no meu carro. Não, na verdade não haverá controvérsia quando Jesus voltar. Ele saberá de fato quem é quem. Não está diante de nós o dia, ou distante de nós o dia, em que Deus permitirá que cada pessoa dê conta de si mesmo a Ele. Quando a gente vai diante de Deus, a gente não pode justificar as nossas culpas, nem querer colocar a culpa em ninguém. Hoje, nós decidimos falar um pouquinho sobre isso para você. A necessidade que a gente tem de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas escolhas equivocadas diante da volta de Jesus. Por mais que os nossos argumentos sejam lógicos, não tem como a gente justificar as nossas escolhas erradas. A tentação vem sobre todas as pessoas. Mas na volta de Jesus, Deus vai mostrar quem escolheu buscar dele forças para vencer as lutas e os pecados também. Ninguém vai ser beneficiado por parentesco. Eu sou parente de fulano de tal, eu tenho amizade, por jogo político, por sangue azul, por sangue nobre. Não. Deus conhece o coração de cada pessoa. E a gente continua aqui apoiando você
a entrar em contato com a gente e lançar sua pergunta. Hoje um pouquinho diferente, você percebeu, amanhã também e eventualmente a gente vai ter oportunidade de abrir espaço para você fazer a sua pergunta. Hoje eu quero incentivar você, amanhã também e eventualmente algum dia ou outro a gente vai lançar algumas perguntas também. Tem mais uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que chegou para a gente sobre a volta de Jesus. A Pamela, ela é de Lauro de Freitas, na Bahia, e ela diz o seguinte: pastor, entre os grandes sinais que vocês acreditam ser ou ser apresentados sobre a volta de Jesus, qual que é o grande sinal que você acredita que é o mais forte de todos? E eu quero repartir, então, o meu pensamento aqui entre os grandes sinais. A gente vai falar um pouquinho amanhã sobre os sinais da volta de Jesus. Mas o grande sinal se encontra em Mateus 24, verso 14. A pergunta lá de Lauro de Freitas, na Bahia. Olha o que diz aqui. É o último sinal da volta de Jesus e o mais significativo, né? 24, 14 de Mateus diz assim: e será pregado esse evangelho do reino para todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então o texto diz assim: e será pregado o evangelho. Esse texto é bem interessante, eu queria que você prestasse atenção nesse verso aqui que fala sobre a volta de Jesus. Esse texto é chamado do passivo divino. Na teologia, no estudo da teologia, esse texto significa o seguinte: será pregado não quer dizer necessariamente que é o ser humano que vai fazer isso, que é uma emissora de televisão, que é um pastor, que é um livro. Chamado passivo divino porque a aplicação desse verso quer dizer que de alguma maneira Deus vai pregar. Se eu não quiser pregar, se você não quiser pregar, se não tiver rádio, TV, pessoas, Deus vai usar formas, mecanismos de pregar. Ainda que seja uma jumenta, ainda que seja uma pedra, Deus vai usar. Então, o maior sinal, até respondendo a pergunta aqui, que eu vejo na palavra de Deus, é que de fato é a pregação do evangelho o grande sinal que vai anteceder a volta de Jesus. E é isso que a Bíblia diz. Deus conta com a gente, mas Deus não depende da gente. E quando a gente vai até Mateus 24, verso 30, eu quero até aproveitar que o verso 30 diz o seguinte, algo interessante. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E depois da pregação do evangelho, o grande sinal será a própria vinda de Jesus. A gente vai estudar alguns sinais amanhã sobre a volta de Jesus. Algumas coisas que vão acontecer antes de Jesus voltar. Só que, no entanto, o grande sinal será a própria vinda dele no céu. Quando as pessoas olharem, perceberão isso. E antes disso, o que vai acontecer? O evangelho será pregado. Ele está sendo pregado hoje. Eu quero deixar para você mais um texto aqui de Apocalipse capítulo 6. Que fala e destaca mais um aspecto da volta de Jesus. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Por que eu trouxe esse texto aqui falando sobre a volta de Jesus? Lucas destaca, e depois João escreve o seguinte, que Jesus vai vir como um ladrão. Jesus vai vir e muitos pedirão que o rochedo caia sobre eles. A gente leu agora Lucas 17, 26 e 27, que destaca uma mensagem muito especial para nós. Jesus descreve como a vida era levada corriqueiramente antes do dilúvio. As pessoas seguiam as suas ocupações comuns, buscavam prazer, ilegais, legais, buscavam segurança e a consequência disso foi que as pessoas souberam do dilúvio em cima da hora, buscaram em cima da hora. Não haverá uma nova oportunidade para as pessoas que se esqueceram de Jesus. Esse é o grande desafio. Você sabe que o texto de hoje, o tema de hoje foi um tema forte. E amanhã a gente quer trazer para você uma mensagem ainda mais aberta. Quais serão os sinais da breve volta de Cristo Jesus? Que Deus te abençoe, que Ele continue conduzindo a sua vida e que, mais do que simplesmente os sinais,
mas a certeza do retorno daquele nosso grande Senhor e Mestre seja o objetivo final da sua expectativa para aquele grande dia, o retorno do nosso Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. Senhor, te agradeço pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, pela oportunidade que algumas pessoas tiveram de lançar perguntas sobre esse tema também. Que o Senhor clareie a nossa mente, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ajude a procurarmos a Tua presença cada vez mais. Nos colocamos em Tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.